Muito bem, estamos de volta. Que engraçado. Consistência e equilíbrio, pessoal. Com esses ingredientes, o Cruzeiro segue com sua campanha invejável no Campeonato Brasileiro. No fim da semana, a nova vítima desse bote da Raposa aí foi o Furacão, que se tornou uma brisa no Mineirão. E a gente vê agora aqui nos Donos da Bola. Atenção aí. Crianças ansiosas para a entrada dos ídolos, dos líderes do Campeonato Brasileiro. Ansiedade nas arquibancadas, cautela de Marcelo Oliveira. Vamos concentrar no jogo, jogo difícil, vamos pressionar mais, marcar melhor. E era um jogo de paciência mesmo. Para furar a defesa do Furacão, a alternativa era chutar de fora da área. O Mike tentou, o Everton Ribeiro, o Egídio. Mas para balançar as redes, tinha que ser na cara do gol. O Nilton sabe disso. Tava na hora certa, no momento certo, e a bola veio da melhor maneira possível. Com categoria, Ricardo Goulart também fez o dele. Mas depois de muita confusão, a arbitragem anulou. Equivocadamente, olha aí. Foi um lance normal do João Paulo. E sobrou pra mim, eu tava vindo de trás. Infelizmente, foi incompetência dele. E o Ricardo Goulart queria marcar o dele de qualquer jeito. Mas o máximo que conseguiu foi acertar a trave. O Atlético Paranaense tentou pressionar. Era a hora da experiência de Júlio Batista em campo. Tudo bem, ele deu algumas escorregadas, mas nos 2 últimos minutos, simplesmente o camisa 10 segurou o jogo. Era só cobrar o escanteio para ele que ninguém conseguia tomar a bola. Tem que ter experiência ali na parte final ali para não deixar eles tentar fazer alguma jogada que possibilite eles fazer uma jogada de contra-ataque o gol e é melhor morrer o jogo lá. Com a 7ª vitória consecutiva no campeonato, o Cruzeiro chegou aos 46 pontos. Um time que está invicto em casa. Já são 11 jogos sem perder. Fase que só aumenta a expectativa de título. O time é muito bom. A equipe está toda unida, todo mundo buscando fazer o seu melhor. E eu estou podendo ajudar, estou muito feliz. E vamos manter essa pegada aí, a humildade, para poder continuar na frente. A gente está encarando aí agora esses jogos aí como final. E hoje vencemos mais uma final. Com o apoio da torcida, fazendo uma festa bonita. E a gente se dedicando o máximo dentro de campo, isso é o mais importante. E o time do Cruzeiro e a torcida de parabéns. Olha aí, falando então Egídio, falando também o Everton Ribeiro. Vitória do Cruzeiro. Júnior Brasil. Uma vitória extremamente importante, não só porque o Atlético Paranaense estava na briga, mas principalmente porque o Atlético Paranaense tem um bom time e mostrou isso mais uma vez. Tem muita gente que ainda desconfia, mas deu mostras de que é um time certinho, valorizou demais. O Goiás valorizou muito a vitória no Serra Dourada e no sábado também o Furacão valorizou demais a vitória do Cruzeiro aqui, Brasil. Boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos. E outra coisa que você esqueceu. Vencer 13 dentro de campo é dificílimo. É verdade. É muito difícil. Vencer 11 já é complicado. Esse Atlético Paranaense, que no início do campeonato era um time que eu falei é muito ruim e foi acertado, deu a volta por cima, pratica um futebol muito coletivo, deu muito trabalho no segundo tempo, só valorizou a vitória do Cruzeiro. E o Cruzeiro teve que ainda vencer a arbitragem. Daqui a pouco, aliás, a gente vai falar e mostrar. E teve que vencer também a bandeirinha. Então jogou contra 13 o Cruzeiro. E o torcedor mais uma vez compareceu, deu show. O Cruzeiro mostrou um futebol muito interessante, sem perder suas características, teve dificuldade. Destaque demais o que o Nilton fez. O Nilton foi uma segurança, foi um gigante a proteção que ele deu ali em frente à defesa. Acabou fazendo a diferença e o Cruzeiro cada vez mais vai se consolidando na maneira de jogar. E tem pedreiras daqui para frente, esse próprio Botafogo. E o Atlético Paranaense, olha, o time deu trabalho. Não entendo que não briga pelo título, mas incomodou muito. E é um momento que o Cruzeiro tem que se fechar, tem que se harmonizar, o torcedor jogar muito, porque o Cruzeiro está quase que na bica de uma conquista. Então o momento pede muita harmonia, muito entendimento. No primeiro jogo do turno, o Cruzeiro contra o Furacão, jogou num pasto, não é? E acabou perdendo o jogo e tal. E, aliás, 2-2 empatando o jogo. E aí na volta agora, mesmo com shows acontecendo, ou com o show da Beyoncé acontecendo no Mineirão, o gramado estava impecável. E aí, parabéns aí ao pessoal da Minas Arena, que cuidou muito bem e não deixou que o gramado, né, apresentasse problemas. E o Cruzeiro tirou proveito disso.
não é? Com velocidade, com toque de bola, foi lá, venceu o jogo, mais uma vitória, imbatível em casa, segue invicto, desta vez para cima do Furacão. Ô Cadu, onde o Cruzeiro foi bem, onde o Cruzeiro, de repente, cometeu alguns erros que você pode pensar nessa vitória, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o Júnior destacou o Nilton. Queria destacar o outro jogador que, para mim, ao lado do Nilton, foi o melhor em campo, o Ricardo Goulart. Cada vez mais me convence esse jogador. Desde o início da passagem dele para o Cruzeiro, eu já gostava muito dele, já mostrava habilidade, já era um jogador que me agradava, mas ele tinha um defeito que era oscilar demais. Às vezes, mesmo dentro da partida, ele variava muito a qualidade do seu rendimento. Agora, ele está mantendo uma regularidade maior, está sendo muito efetivo para o time. E, Everton, na semana passada a gente discutiu várias vezes, como deve jogar esse Cruzeiro, com o Dagoberto voltando, o Júlio Batista, o Ricardo Goulart. Para mim, depois desse jogo, é mais um que você pode colocar na conta daqueles que não podem sair. Não dá para tirar o Ricardo Goulart nesse momento do time titular. Você está admitindo que eu tinha razão. Quando eu cobrava isso há umas 2 semanas aqui, de que ele era o principal jogador, depois do Everton Ribeiro. Tranquilidade para ele apresentar e que o Cruzeiro não tem no elenco ninguém que faça, que desempenhe a função dele no time, é isso? É, exatamente. E assim, ofensivamente, você até deu muita ênfase a essa parte da recomposição na marcação, coisa que ele faz muito bem. Agora, ofensivamente, ele faz as coisas acontecerem ali, seja no drible, seja no passe decisivo, ele participa, ele corre muito. Então, é um cara que, para mim, não dá para sair do time nesse momento. Cadu, até em cima do que você está falando, e eu complemento da seguinte forma. Hoje, como o futebol é momento e é muito dinâmico, Júlio Batista tem que ser um banco. É isso aí, eu também acho. Que fique evidente. Júlio Batista é banco hoje no Cruzeiro, mas um jogador de extrema importância para a hora que ele entrar. Entrar e fazer o que ele fez no final do jogo, segurando a bola com muita competência, esfriando o jogo ali naquele momento, valorizando a posse de bola. Então é importante que haja um entendimento. O Júlio é fundamental, ele vai ter um momento que vai chegar a hora dele, vai. Mas hoje, Júlio Batista, apesar de tudo que ele representa, é banco. Não, e outra coisa, só para endossar o que você está falando, eu concordo plenamente. Muito bem, Cadu. Não, porque além do futebol ser momento... Diferente da Edmara, que nunca concorda com a gente, né? A gente tá aqui, parceria diferente e tal. A Edmara é do contra, mas tudo bem. Mas, além do futebol ser momento em termos individuais, e hoje o Ricardo Goulart está jogando muito, tem aquela história do encaixe, Everton, aquela coisa que é difícil da gente ponderar o que é, mas que existe no futebol. Tá encaixado ali o time certinho com o Ricardo Goulart. Pra que mexer? Não é diminuir a contratação do Júlio Batista. Foi uma excelente contratação, trabalho sensacional do Alexandre Matos, mas pode ir entrando aos poucos, não tem por que ter pressa. Ô, Dimara, eu guardei exatamente, até para segurar o Ibope, né? Sim, claro. Que você dissesse sobre as entradas do Júlio Batista. Especificamente, você vai falar do Cruzeiro, mas também das entradas do Júlio Batista. A gente nota, foi assim contra o Flamengo, pela Copa do Brasil no jogo do Mineirão, e aconteceu também no sábado. Ele foi importante naquele finalzinho, quando ele prendeu a bola ali no cantinho, ninguém conseguia tomar, é um jogador forte, um jogador experiente e tal. Mas quando ele entrou, coincidência ou não, contra o Flamengo cresceu, e no sábado o Furacão também ganhou espaço e foi para cima do Cruzeiro. O Júlio Batista, assim como disse o Júnior Brasil, ele deve ser reserva no Cruzeiro e entrar em momentos, de repente, momentos de definição, ele entra bem para segurar uma bola quando o Cruzeiro já tá ganhando o jogo. Como é que funciona isso, Dimara? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando os donos da bola. Olha só, eu acho que o Cruzeiro, além de tudo, tecnicamente, que os meninos já disseram aqui, ele mostrou ser um time maduro. Acho que isso é fundamental, porque o Atlético Paranaense é muito bem treinado pelo Wagner Mancini, ele ocupa os espaços, a marcação dele foi terrível para cima do Cruzeiro. O Everton Ribeiro não conseguiu jogar, não teve espaço, e o Cruzeiro usou das alternativas, com o William, com o Ricardo Goulart muito bem, com o Lucas Silva aparecendo como homem surpresa, ou seja, o Marcelo Oliveira extremamente inteligente, e por isso eu acho que o Marcelo Oliveira tem que ser totalmente apoiado naquilo que ele define como time, naquilo que ele define quem são os jogadores que entram em campo. E aí eu estou colocando a situação do Júlio Batista, porque eu sei que a cobrança em cima do Marcelo deve ser muito grande, né? Porque é um jogador com o nome que veio. Acho que a torcida quer ver o Júlio Batista, todo mundo quer ver, mas todo mundo quer ver o Júlio Batista inteiro. Ontem, no sábado, quando ele entrou no jogo, ele cometeu, na sequência, 4 erros seguidos, né? De perder a bola. Aí depois ele foi retomando, se segurando. E acho que o Júlio Batista, por tudo que ele representa, ele também precisa estar na sua melhor condição. E o que você está falando, né? Mara? Desculpa para oferecer o melhor para o Cruzeiro. Ganhar a posição
no campo, na bola. E não pelo nome que ele tem. E nada contra o Júlio, pelo contrário. Que é uma pessoa não foi que todo uma mundo diz que baita é contratação, fantástica, super elogiada. claro. Mas no momento, a coisa está tão certinha, você falou uma coisa mais do que importante. Todo o mérito à diretoria, ao Alexandre Matos, mas também todo o mérito e o reconhecimento ao Marcelo Oliveira. Então tem que ser dada toda a confiança e falar, Marcelo, o que você fizer é isso mesmo. E como ele foi tático, né? Só para completar a questão do Marcelo Oliveira, como ele tem sido inteligente nos jogos do Cruzeiro, ele tem feito o Cruzeiro ter paciência. O que fez o Cruzeiro ganhar o jogo no sábado foi a paciência. Se o Cruzeiro ofensivo como ele parte para cima desesperadamente, ele tinha levado o gol do Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Atlético Paranaense estava esperando esse tipo de reação do Cruzeiro. E o Cruzeiro pacientemente tentou tocar a bola e buscar espaço. Isso é de uma inteligência, isso é do treinador. Os méritos são do Marcelo Oliveira, que precisa ter todo o apoio da torcida e da diretoria. Cadu, quem deve, na sua opinião, questiona-se muito essa entrada, às vezes, do Júlio Batista, chama o adversário para cima, o time fica mais lento e tal. Tem alguém que deve sair desse time ou é esse o time para continuar essa briga pelo título aí? Olha, eu considero que ali do meio para frente, o Nilton e Lucas Silva são inquestionáveis nesse momento, assim como o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro. O William, eu até disse na semana passada que colocaria o Dagobert de titular, mas sinceramente estou mudando de ideia. O William está tão bem fisicamente, está funcionando tão bem nessa história de recompor também na defesa, que eu acho que deve ser mantido. Ajudar na armação, ele foi fundamental, porque o Everton não estava conseguindo armar nada. E o William apareceu para poder abrir espaço e puxar a marcação. Exatamente. Ele puxava a marcação para ver se o Everton ficava um pouco mais livre. Mas o Everton teve essa dificuldade porque ele é muito técnico, né? Então ele fazia aquelas jogadas de mestre que ele faz, mas no contexto do coletivo, o Everton teve muita dificuldade. O William trabalhou jogador bem do Cruzeiro, você pode notar, sempre tinham 2, 3 do Atlético Paranaense. Por isso que eu falo, juntos. um time coletivo marcava inteiro ali no espaço, inteiro fisicamente. Muito inteiro. Então, assim, um time que deu a volta por cima nesse brasileiro, que no início, quando ele veio jogar aqui, foi bizonho. E olha, depois uma recuperação, e é interessante, me lembra um pouco até o próprio Curitiba do Marcelo Oliveira, que era um time também muito coletivo. Um time de muita força, um time de muita marcação e um time rápido na saída. O Furacão tem a metade de jogos dos outros times que estão disputando o Campeonato Brasileiro, porque ele não disputou o estadual. Mas aí muita gente está dizendo, isso foi planejamento, não foi não. Conversei com o Luiz Roberto, que é repórter da Transamérica de Curitiba, ele me disse o seguinte, Everton, isso não foi planejamento. Foi um desacerto, principalmente na questão da renda da televisão, e aí houve a opção por não disputar. Então não foi, fizeram expulsão. planejaram, isso aí já estava, não estava. Foi porque não acertou com a TV e eles preferiram não disputar o estadual. No início do Campeonato Brasileiro, como eles estavam indo mal, a torcida chegou a protestar contra isso. Falando, esse planejamento foi errado, a gente deveria ter disputado o estadual sim, então até isso foi questionado. E foram porque criticados porque eles perderam o time estadual pro Curitiba, o Curitiba do Alex. Um time meio sub-23. E a gente tem que fazer justiça a uma coisa aqui, que é um mineiro, que é o Ricardo Drubski, que foi quem montou esta equipe. O Wagner Mancini, inclusive, já falou sobre isso. Que vem com eles desde o ano passado. O Drubski tem essa característica, ele que passou pela base do Cruzeiro, a base do Atlético, de buscar jogadores, de ter a noção dos novos talentos, e tem que se fazer justiça ao trabalho do Ricardo Drubski, assim como o Wagner Mancini está dando continuidade a isso, que é muito bacana. Dimário, só para completar a sua questão lá, eu acho que a única posição que está em aberto do meio para frente no Cruzeiro é a posição de centroavante. Acho que Vinícius Araújo, Borges e o próprio Júlio Batista aí nessa posição, mas não no lugar do Ricardo Goulart, podem brigar ali por uma posição. O Borges não consegue se firmar até pela parte da contusão. O Vinícius Araújo está de fora dos últimos jogos. Então, mas o Borges foi importante, o Borges mudou a característica. O Brasil, rapidamente, eu estou em cima do tempo aqui, Mike ou Ceará na direita? Olha, essa aí é dificílimo. Mas eu vou ficar com a velocidade do Mike, mas o Ceará, nas vezes que entrou, jogou demais. Mas ele disse que é o Ceará que volta, viu? Aposentados e aposentadas, prestem bem atenção nesta notícia. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após sua aposentadoria continuou trabalhando ou trabalhou por um período contribuindo para a Previdência Social novamente, você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo. Você aposentado pode trocar a sua aposentadoria antiga por uma mais nova e valiosa, e mais valiosa também. Isso é a desaposentação legal. Muita atenção para o que eu vou dizer aqui, porque é um recado importante para você aposentado e aposentada. Se você é aposentado do INSS e voltou a trabalhar, voltou a contribuir para a Previdência Social, você pode desaposentar.
A desaposentação, ela é notícia em todos os meios de comunicação. Essa é a oportunidade de você, aposentado do INSS, aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.159. E é um direito legal. Então, meus amigos aposentados e aposentadas, um alerta: corra para ter o seu direito garantido e o seu ganho maior, claro, como já fizeram milhares de pessoas em todo o Brasil. Mas atenção, aviso importante, o prazo está acabando, você tem que prestar muita atenção. Se você aposentou pelo INSS, vou explicar de novo, e voltou a trabalhar contribuindo para o INSS, você vai ligar agora nesse número que aparece na sua tela e preste atenção, hein? É um direito legal. Não tem treta na parada, não. Preste atenção. Milhares de aposentados em todo o Brasil já estão procurando, já ganharam suas ações. Então não perca tempo. Ligue agora, requeira a sua desaposentação hoje. Receba um dinheiro que é somente seu. Ligue agora no 2512-0900. Está aqui, ó, 2512-0900. Lá você poderá agendar uma consulta e se informar de seus direitos. Se o telefone der ocupado, insista. Não perca mais dinheiro. Você pode aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.159. Corra, meu amigo. Aposentado, corra, vá, busque o seu direito, peça a sua desaposentação. Hoje, faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora, 2512-0900, plantão de atendimento. Ligue agora, 2512-0900, ok? Vamos falar do Galo? 110 anos do Grêmio, mas quem soprou as velhinhas foi, o Atlético. É mais ou menos como os meus amigos quando me chamam para ir em festa. Eu já chego com os 2 pés no peito do garçom e o Galo chegou desse jeito. Afundou o barco. Tomou boa. Tomou conta, foram isso. 3 pontos importantes e agora ocupa a 10ª colocação no Brasileirão. Vamos ver como foi a partida aí, debaixo de chuva e um gramado que também depois da chuva virou um pasto, ou seja, o gramado do Passo da Areia, não, daquele estádio lá que o Inter está levando os jogos, me fugiu o nome do estádio aqui agora. Aquele gramado lá, o Inter jogou contra o Vitória, uma semana de chuva e o gramado normal. Ontem caiu uma chuva poucas horas antes e durante o jogo o gramado virou realmente um brejo. E aí a gente tem que dar méritos para o Cuca novamente. O Cuca foi extremamente tático em cima do Renato Gaúcho, que falou que o Renato disse que o Grêmio foi muito superior. Eu não sei aonde que ele viu isso, porque o tempo inteiro o Cuca foi inteligente, mudou a forma de jogar do Atlético, porque o Cuca fala assim, olha, quando a gente vai jogar fora, a gente não muda, né, o jeito de jogar, só que lá ele mudou, ele esperou o Grêmio, ele foi inteligente, ele sabia que o Atlético tinha mais velocidade e que ia conseguir no contra-ataque chegar a uma possibilidade de gol. Então ele foi extremamente inteligente na partida. Olha, Tardelli não foi bem, mas a gente tem que dar um descontaço, porque ele estava machucado. O Luan se aqueceu o jogo todo, né, para poder entrar numa coisa. Então, olha, foi muito importante essa vitória do Atlético, pela forma como foi, pela determinação. Eu sei que a galera tá rindo porque o Cuca falou que o Atlético vai ser campeão do retorno, mas por que não pode? Se, né, se o claro que pode chegar junto e fazer uma campanha melhor. Chegaria inteiro, muito bem preparado para o Mundial no final do ano. É o que o Atlético busca e não adianta tirar o foco disso. O Atlético busca o Mundial no final do ano mesmo, né? E se chegar bem preparado, jogando a bola como vem jogando, nos últimos 2 jogos jogou, é importante demais. Agora, Brasil, me responde uma coisa. A gente sabe, para quem acompanha, e eu acompanho praticamente todos os dias da minha vida, o que é a imprensa gaúcha contra jogador e treinador. Os caras batem mesmo. A torcida do Grêmio esculhambou com o Vitor. Quando o Vitor veio para cá, se você buscar no Twitter, né, demonstrando um alívio muito grande, o Atlético vai se dar mal, é um frangueiro, é isso, é aquilo. Quando o Jô veio para cá, fechem as boates, as zonas de Belo Horizonte, ele vai tomar conta de tudo. O Ronaldinho, que o Ronaldinho é um mercenário, que é não sei o quê, o Hever é um zagueiro muito lenda, não sei o quê. O Atlético foi lá, mais uma vez, ganhou 1-0, né? O Atlético, em momento algum do jogo, eu, que trabalhei no jogo ao lado da Dimara e do Léo Gomide, pensei, nossa, o Atlético está tomando sufoco, vai perder esse jogo. O Atlético era tão dono das ações, e aí eu quero perguntar a você exatamente isso. Dono das ações, o Atlético mudou a característica, que é uma coisa que o Cuca disse que não faz? Não, são 2 coisas. Eu acho que o Atlético teve alguns momentos que passou dificuldade sim, porque o Vitor foi o São Vitor. Ele fez ali grandes... Não, ele fez grandes defesas, Brasil, mas o Atlético era lúcido demais. Não, isso aí são 2 coisas distintas. Uma, o São Vitor, para mim, ele voltou a ser o São Vitor, foi o melhor jogador em campo, porque ele fez umas 3 defesas ali muito boas. Então, isso é uma coisa. Agora, você está certo,
Porque no primeiro tempo foram 2 chances do Grêmio, uma do Atlético. No segundo tempo, teve esse volume do Grêmio um pouco a mais, mas o Atlético tem o Vitor lá. Tem torcedor que às vezes não entende. O Ronaldinho pode acabar com o jogo, é normal o cara destacar e acabar com o jogo. Agora, o Vitor tá lá, ele não pode ser o melhor? Eu não entendo. Ele faz parte do time, pô. Ele faz parte do time. É porque parece que quando o goleiro é o melhor, o time não foi bem. Não tem nada a ver, não é isso. E aí, dentro do que o Everton perguntou, e o Renato Gaúcho falou o tempo inteiro, vão ser 15 minutos de pressão. O Atlético com muita inteligência, jogou atrás, foi um time prejudicado pela chuva. A chuva prejudica os dois? Não. O Grêmio é um time de força, é um time que vinha ganhando e não vinha conversando. O Atlético bate pra caramba, a arbitragem foi ruim nisso. Já o Atlético é um time de técnica e velocidade, foi prejudicado. No segundo tempo, quando virou aquele polo aquático, a bola não corria, o jogador do Atlético tinha problema. E o Atlético teve raça, teve vontade, uma característica que eu vou enaltecer sempre, não teve vergonha de jogar atrás e marcar quando preciso. Mas e aí mudou, o Atlético... Né? Porque o Cuca antes não admitia isso. Por isso que eu estou dizendo que ele é inteligente. Exigiu, e ele fez isso. E aí quando o time joga atrás, quando o time joga e marca e com vontade, acaba fazendo a diferença. E saiu nos momentos certos, deu bote no momento certo. Então uma vitória que foi o resgate da raça do Atlético da Libertadores. Pouco importa se foi 1-0. Gente, o Grêmio brigava pelo título. O Grêmio vinha de uma baita sequência. Aniversário. O Grêmio é aniversário, casa dentro cheia. de casa. Aí você vai invalidar. Para! E outra, assim, teve mérito também. O Grêmio teve, o Gabriel segurou o Fernandinho, muita força. O Fernandinho teve dificuldade porque ele não consegue fazer a inversão para o lado direito. Mas o Atlético, ele jogou muito bem. Claro, não vamos desmerecer a vitória. Mais uma vez, eu preciso dar a mão à palmatória porque o Fernandinho aprendeu muito rapidamente a jogar nesse time. E ele mudou muito a característica, cabeça levantada, soltando a bola, batendo de primeira, e tem sido importante sim. Ontem. Agora, Cadu Doné, é exagero falar que o Cuca é o melhor treinador do Brasil hoje. Não estou dizendo pelo resultado, pela conquista da Copa Libertadores, não estou dizendo por isso. Mas é porque ele consegue fazer uma leitura do jogo, ele consegue mudar a formatação desse time dentro de campo, como nenhum outro treinador hoje consegue no futebol brasileiro. Bom, eu já venho dizendo que o Cuca e o Tite são os 2 melhores treinadores do Brasil nos últimos tempos. Apesar de o Corinthians estar numa fase ruim, acho que a gente não pode ser tão imediatista assim, já tirar o cara da lista por causa de 3, 4 jogos fracos. Então, para mim, ele continua sim como o melhor treinador do Brasil ao lado do Tite. E o Marcelo Oliveira está prestes a chegar lá nesse rol. Eu coloco ele um pouco mais abaixo porque tem menos tempo de carreira, está começando um pouco mais... seria, de repente, para coroar. Mas dos mais novos, digamos assim, em termos de tempo de profissão, é o melhor, o Marcelo Oliveira. É o que mais convence dessa turma nova. Agora, sobre o jogo de ontem, eu achei o primeiro tempo, sobretudo, com muita marcação, não tinha espaço. Sabe aquele jogo sem espaço que parece até que tem mais gente? Dificuldade para narrar que você não imagina. Muito truncado. Não acontece, os goleiros não trabalharam. Não, pouco chute a gol, poucas oportunidades. Parece que tem até mais gente assim em campo, sabe? Parece que o campo tá menor, alguma coisa, porque pouca coisa aconteceu. Você está me dizendo aqui, Cadu, que foram 25 segundos de melhores momentos do primeiro tempo. Exatamente. O primeiro tempo foi assim. Foram 3 chances e acabou. Então, assim, até pelo jogo ter tido essas características no primeiro tempo, eu acho que o Atlético foi melhor, porque o Galo entrou com essa proposta, jogava fora de casa. O Grêmio queria atacar, queria fazer gol, disputava liderança, então o Grêmio não conseguiu fazer o que queria. O Atlético jogou de forma mais inteligente, mais ponderada, mais na marcação. Anulou o Zé Roberto, não teve criação. E o interessante, né, Edmari, que o Cuca mudou um pouco o estilo, ele que é tão ofensivo, gosta de ir pra frente mesmo, velocidade. Ontem priorizou um pouco mais a marcação, com o mesmo esquema no papel. Se a gente for olhar, é 4-2-3-1 do mesmo jeito, os mesmos jogadores. Então, assim, a gente vê como às vezes esses números e essas coisas não fazem tanta diferença. A postura, campo, né? Ele mudou porque quando a bola rola, muda. Isso aí. Muda o posicionamento, muda o 4-2-3-1, muda tudo. Então, é isso que o torcedor realmente precisa entender, e né? o Ronaldinho não apareceu tanto, não conseguiu. Mas o Cuca explicou bem na coletiva o papel do Ronaldinho ontem no jogo. O Cuca explicou. O Ronaldinho foi o cara que ditou o ritmo do Atlético dentro de campo. É o cara que puxou marcação, o cara que chegou... inclusive eu chamei sua atenção ontem durante o jogo, né? Em alguns momentos, quando o Grêmio começava a crescer, o Ronaldinho falava, calma. Toca a bola, toca a bola. Ele foi o líder ontem. Líder. A outra coisa, eu gostaria também, e eu estou situando, te falei do Fernandinho, gostaria que vocês falassem também sobre a questão do Marcos Rocha, porque é o seguinte, o Marcos Rocha ele é muito contestado e às vezes de forma injusta. Porque o Marcos Rocha, quando ele está fora do time, a gente nota que ele faz falta. Daí, quando ele vai para o jogo,
fica aí, pessoal vê que ele é um jogador importante. Ontem o Marcos Rocha, mais uma vez, jogou muito bem, porque cumpriu taticamente em cima que foi pedido por ele, pelo técnico Cuca. Ou eu estou falando bobagem de Mário Oliveira, por gentileza? É porque eu falei pra ele na transmissão que ele não estava... Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu concordo com o Everton, quando o Everton coloca como argumento quem é que é melhor. Né? Que ele é o melhor dos que o Atlético tem. Mas só que isso não significa... Não fala isso não. De laterais. Ele está entre os melhores laterais do Brasil. Concordo também. E também concordo. Então pronto. Não, mas isso quer dizer que ele não erre. Que seja. E que ele seja perfeito os 90 minutos. Foi mal no jogo, não foi? Ele é muito contestável. Ofensivamente, deixa eu te falar, vamos lá do jogo. Ofensivamente ele apareceu bem mais no segundo tempo. Mas ele dá umas entregadas de bola e uns passes, ele perde umas bolas. E a deficiência na marcação que assusta. Ontem isso aconteceu. Agora, não anula o potencial ofensivo, não anula a qualidade dele. Mas ele tem que ter esse cuidado. Ele entrega umas bolas, cara, que dependendo do adversário mata o jogo ali. Mas todo jogador entrega a bola, Não, mas a maneira com que ele tá ali é um tipo de bola, Everton, que não pode. É proibido. O cara tá ali, ele vai armar, ele vai matar. Tá no mano a mano com o cara no meio de três. Não, o Grêmio jogou pelas laterais e o Grêmio procurava o Marcos o tempo inteiro. Então, nisso aí, ele sofre um pouco. Desde que o Renato Gaúcho entrou no Grêmio, o Alex Telles virou o principal jogador. Isso aí. E foi o melhor. Também foi o melhor. E o Cuca até fala disso, as jogadas, a bola aérea do Grêmio, que tentou era através dele, prendeu o Marcos Rocha no primeiro tempo, no segundo ele tentou sair. O que irrita, mas irrita muito, tem um cara no Twitter aí que tá enchendo o meu saco. Não fala o nome dele, não. Não vou falar pra não dar moral, porque eu falei que o campeonato não está nivelado por baixo. Não mesmo. Tá. Mas nós temos que valorizar... É aquilo que eu digo. Se tá lá, Corinthians, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Vasco na cabeça, o campeonato tá bem. Porque o Cruzeiro tá nivelado por baixo? Não está. O campeonato está muito bem, mas obrigado. Caso que é agora, não? o que eu... Sabe o que eu acho que Não, pera, deixa eu só terminar meu raciocínio em cima disso aqui. Então é o seguinte, o Cruzeiro vai lá, vence o Goiás no Serra Dourada, foi o Goiás, cara. Foi o Goiás que ganhou do Corinthians e do Pacaembu. Aí o Atlético vai lá, vence o Grêmio. O Grêmio estava desfalcado. Quer dizer que então quando o Atlético empatou 300 jogos no Brasileiro, com meio time fora, aí foi incompetência do Galo. Aí quando vai lá e pega o Grêmio sem 2 titulares, aí fala, não, porque o Grêmio estava desfalcado. Nós temos que aprender a valorizar mais o futebol aqui de Minas. Porque agora o Cruzeiro, o Galo, campeão da Libertadores, está no Mundial, está na Libertadores, está na Recopa do ano que vem. O Cruzeiro está aí liderando o Campeonato Brasileiro com sobras. Tá nivelado por baixo, tá péssimo o campeonato. Para com isso, pô. Quem tá vendo algo absurdamente diferente em termos técnicos que aconteceu nos últimos anos? Não tem isso. A gente observando em campo não tem nada disso. Acho que teve um momento que o campeonato não engrenou muito, isso é fato. Mas você não pode validar. Outros anos também, você não pode validar. Mas é um campeonato em outros anos também. Não, mas é porque às vezes na análise do cara no início, até vai, mas não quer dizer que é a realidade. Mas você tem hoje times brigando. Sabe por que eles estão brigando com a gente tanto nessa relação? Porque eu acho que as duas únicas equipes no Campeonato Brasileiro que apresentaram evolução de futebol, novo esquema tático, forma de jogar, foram o Atlético na Libertadores com o Cuca, com essa história de todos estarem em todas as posições ao mesmo tempo, e agora o Cruzeiro com o Marcelo. São as únicas que estão apresentando uma inovação tática, uma mudança de forma de jogar, um contexto diferente, sendo ofensivos. Então, claro, galera, eles estão de olho na gente. O campeonato pode falar isso mesmo, é um campeonato disputado, é dos melhores do mundo. Pode não ser aquele brilho, aquela exuberância, mas, gente, não vamos diminuir, nem reconhecer o valor de Cruzeiro e de Atlético. Então vamos parar com isso. E não está diferente do panorama dos últimos anos. Não tem isso. A gente até pode observar o seguinte, o Cruzeiro, com a campanha que tem esse ano, em termos numéricos, batendo várias marcas aí, o Cruzeiro ganha, tem uma maré aí que só ganha, nem empata os últimos jogos e não consegue se distanciar tanto assim do Botafogo. Sim. Mantém 4 pontos de diferença. Então, se fosse em outro campeonato dos outros anos, o Cruzeiro estava com uma vantagem até maior. Muito maior. Porque o Botafogo também está com um grande time. E aqui em Minas, eu acho que muita gente coloca isso, que o campeonato está nivelado por baixo, porque muita gente tem descrença no Botafogo pelo fato de, nos últimos anos, esse time carioca, particularmente, não o futebol carioca, mas o Botafogo não ter conquistado tantos títulos.
Mas Deixa não eu falar pode ser aqui. assim, porque o Botafogo tá com um grande time. Deixa eu dar uma dica, daqui a pouco, atenção, torcida do Cruzeiro, daqui a pouco vamos rever aquele lance do gol mal anulado, já dentro de instantes aqui nos Donos da Bola. Agora aquela dica que você estava esperando, né? Você que tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais, é ou não é, Kate? É isso mesmo, menos de R$10 por dia, compre agora mesmo o seu Chevrolet novinho com a Brasil, ligando para 3003-4443, 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance. E olha que moleza, com o seu lance você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo. 3003-4443. Ainda não ligou? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Toda semana você concorre. Imagina você, carro novo, R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue 3003-4443, porque temos condições especiais para você que é de Valadares. Aí eu fui perguntar para o Marquinhos, mas por que Valadares especificamente? Ele me explicou, Everton, porque acabamos de inaugurar uma nova unidade lá na cidade de Governador Valadares. Então, alô Valadares, alô região, todo mundo ligando para 3003-4443. Se você não puder ir até a unidade da Brasil, nós vamos até você. Menos de R$10 por dia, só a Brasil faz, hein? Olha a promoção aí, tem promoção. Os 10 primeiros que comprarem o consórcio hoje irão receber a camisa do seu time de coração, mas só para os 10 primeiros, hein? A promoção é diária, mas só vale para os 10 primeiros. Então, pessoal, se eu não tivesse aqui agora, na frente da câmera, de frente para minha companheira, aliás, né, Kate, belíssimo exemplar da raça, né? Eu já estaria aí com o meu telefone na mão, ligando, e é raça pura, Júnior Brasil. Conquiste o seu novo carro agora, ligue e agende uma visita pelo 3003-4443. Quer falar com a Kate? Então ligue agora, 3003-4443. Você vai atender, Kate? Fechou, 3003-4443. Já a Kate volta, hein? Já a gente volta para falar sobre a Brasil. Olha esse gol aí. Vamos mostrar, Juvenci? Põe na tela aí. Vamos ver. Olha os detalhes. 78 metros antes da linha do impedimento. Tô falando bobagem, Brasil? 77. Ah, então é 77 metros. Errou por um. Olha, o absurdo maior é o seguinte. Olha onde estava o árbitro. Ali, mal localizado. Agora, sabe o que é o absurdo maior? E aquilo que é a orientação que é passada para os assistentes? Não levantem a bandeira de imediato. Parece que tem um comichão no braço. E aí levanta o comichão. Uma coceira que dá em algumas partes, entendeu? Um prurido. Então a moça estava com coceira? Ela estava com a coceira, levantou de imediato, sem olhar. E aí depois estava com aquela urticária, aquele braço nervoso, levantou aquele comichão desorientado, destrambelhado, ela levanta o braço, e aí é que volta, abaixa, aí o árbitro, que nem sabia o que estava acontecendo. Ele estava onde mesmo? Não, ele estava longe, ele chegou e perguntou, tudo bem, como é que você chama? O que você faz aqui hoje? Porque eu não sei de nada, eu estava longe do lance, eu não pude ver, você levantou, você abaixou, vou ficar com você na primeira, porque você abaixou. Era esse o diálogo, porque não tem lógica aquilo. Mas o pior é que depois ele descobriu que ele estava errado e manteve o erro. Ele preferiu porque continuar ele disse que apitou, né? E ainda falou uma bobagem ainda pro Robertinho, treinador do goleiro. O que ele falou? Não, ele vira, olha, mas o seu goleiro, ele erra muito. E se o seu goleiro erra, eu erro. Erra muito aonde? Aonde, meu filho? Aonde? Calma, Brasil. Aqui, põe um cara desse numa geladeira. Não é possível! Até quando vão fazer isso com o futebol mineiro? E se o Atlético contra o Botafogo? E se o Furacão tivesse empatado, Brasil? E se o Furacão tivesse empatado? O Cruzeiro, se tivesse feito 2, tinha feito 3, 4. Fizeram contra o Atlético na Independência. E aí o cara foi premiado depois para apitar jogo de importância. E agora isso? Até quando? Só tem banana na CBF porque ninguém faz nada. Essa covardia. Tal de Tonhão. Diogo. Revoltante. Diogo. Não, isso faz mal. Calma, tá, Diogo? Muita calma. Papai não é assim, tá, querido? Papai não é assim. Amigo, viu? Papai é amigo, viu, Diogo? Não, é difícil pensar isso. Olha aqui, ó, presta atenção. O Ricardo Marques Ribeiro esteve aqui, nos atendeu muito bem, por sinal. Pela segunda vez, ele deu uma entrevista pra gente na Esportes, esteve aqui. E eu perguntei ao Ricardo Marques Ribeiro, existe uma determinação para, de repente, um posicionamento dentro de campo que os árbitros devem fazer, eles correm de uma faixa a outra, então que faixa é essa e tal? Os caras não correm, os caras só ficam ali na intermediária, eles confiam demais nas jarras
ficam atrás dos gols, e nos auxiliares. Os auxiliares, alguns são muito ruins. A Catiúcia, que aliás também, né, até que tava uma... Dá um caldo e para nisso. Mas, poxa, cara, aqui, o cara tava no meio campo, ele tava na cabeça do círculo central, no campo ofensivo do Cruzeiro. Ele não consegue marcar um impedimento dali nunca, mas nunca, ele não consegue ver. E outra coisa, eu fui na da Bandeira. Cara, você não precisa esperar ir na do Bandeira, não. E quando se você tem convicção que o lance aconteceu... Botafogo na Independência. Ele viu o gol errado, viu uma série de situações, prejudicou até... Viu! O cara lá, o assistente, viu a jarra, como você fala, e não fez nada. E aí o cara é premiado, tem que parar com isso. Ô, gente, o que a gente tem... reciclagem, cadê a reciclagem do futebol brasileiro para esses caras? Falando em reciclagem, se ela tivesse ouvido esses seus gritos, não é revoltante. Cadu, por favor. A gente tem que falar o seguinte, criou-se um discurso padrão sobre a arbitragem, aquela coisa assim, o juiz tem uma vida muito difícil, eles não podem olhar o replay como a gente que tem a oportunidade de ver o lance 200 mil vezes. Isso serve até como uma muleta que você fala, fica bem com todo mundo, fala que errou, mas ao mesmo tempo não critica muito a arbitragem. Gente, há lances e lances. Esse aí, o juiz tem que acertar. Foi muito fácil, foi muito gritante o que aconteceu. Não tem essa de replay, não tem essa de ver mais vezes, de vida difícil. Tava facílimo aí. Então, sinceramente, e não é a primeira vez que esse mesmo árbitro, e não é a primeira vez com times de Minas que lances desse tipo, erros gritantes, acontecem. Não foram erros difíceis, assim. Foi gritante. Não, e outra coisa, ele estava quase 3,5 metros atrás da linha dos zagueiros. Então, é um erro crasso, é um erro... E se o Furacão empata esse jogo, olha o tamanho do prejuízo que o Cruzeiro teria. Olha o tamanho do prejuízo. Então, quando ano passado o Fluminense foi beneficiado 700 vezes, e a gente falava aqui, muita gente contestava, né? Foi uma chuva de críticas ali. Esse discursinho aí, isso é, como é que eles falam? Isso é complexo de inferioridade, de vira-lata, não sei o quê. Tá aí de novo, mais um ano e as arbitragens ruins do mesmo jeito. Pelo menos, elas não têm contribuído para a queda do Cruzeiro até aqui, porque o Cruzeiro está passando por cima disso. E o Atlético também, se vence os jogos onde foi prejudicado esse ano, e aí um pênaltizinho aqui, outra colar e tal, ele estava lá na cabeça, brigando de repente até mesmo com o Cruzeiro. Então tem que ser avaliado sim, temos que reclamar sim, reciclagem, nossa arbitragem é péssima, e aí quando vem uma nova safra de árbitros, aí, de repente, o cara é mal num jogo, né? Aí já mete na geladeira. Não é isso que resolve, é reciclagem. Não sei alguém de vocês que falou. Reciclagem. Então você vai, leva para fazer treinamento e volta o cara com mais qualidade. Vamos sair para um break aí. Daqui 2 minutos a gente volta com o Júnior Brasil mais tranquilo. Até já.